parte 5 do vídeo sobre o espectro do autismo, um vídeo para os pais e para os professores. Aqui eu queria falar um pouquinho sobre o autismo no adolescente e no adulto, porque a gente, quando fala, foca muito na criança. Durante a infância existem várias estruturas, né? A criança faz terapia com fonoaudiólogo, com psicopedagogo, com pedagogo, vai para ludoterapia, ecoterapia, para natação, hidroginástica e tal. A criança tem toda uma rede, e é uma rede muitas vezes propícia que faz com que ela tenha progressos. E de repente ele cai, ele termina o ensino médio e acabou. Aí ele cai num vácuo, num vazio. Não existem estruturas para ajudar na sua inclusão agora no quê? No mercado de trabalho ou na sua inclusão social. Como que eu vou incluir socialmente se a pessoa não tem uma atividade? Como que eu sou incluída socialmente? Eu sou incluída quando eu trabalho. Ou eu estou trabalhando ou eu estou estudando. Eu preciso estar fazendo alguma coisa para estar em sociedade. Não adianta ficar parada dentro de casa e achar que alguém vai vir te visitar, não é? Os vínculos sociais a gente cria a partir das atividades que a gente desempenha no grupo. E existe então um problema enorme na questão do autismo aqui, que é que acaba tudo, então não existe ou quase não existe um programa de profissionalização para pessoas do espectro do autismo. E é muito interessante dizer, assim, interessante não, é muito triste dizer que muitas pessoas do espectro extremamente inteligentes, são estudos que mostram que menos da metade dessas pessoas conseguem estar na realidade empregadas, conseguem ter um emprego legal, integral, estável. Quer dizer, é um potencial criativo, é um potencial de inteligência, um potencial humano que não está sendo utilizado. E isso não só é uma coisa muito triste para a pessoa, para a família, como também é um desperdício para a sociedade, um desperdício econômico e financeiro para a sociedade. Muitas pessoas estão lá sentadas em casa recebendo aposentadoria. Então eu queria ressaltar assim, a importância enorme de que se desenvolvam programas sociais, públicos, que estimulem a socialização, a profissionalização e a integração de adolescentes, de jovens, não só do espectro, como com vários outros tipos de problema, pessoas com esquizofrenia, pessoas com deficiência intelectual, pessoas com vários outros problemas que fazem com que elas não sejam o ideal para esse mercado competitivo que a gente tem. Mas essas pessoas, se a gente mudasse um pouco e colocasse num ambiente colaborativo, essas pessoas poderiam ter um desempenho excelente. Eu queria destacar, então, assim, que isso tem consequências muito tristes para a pessoa do espectro. Grande parte dos adultos com espectro do autismo, eles estão com depressão, com ansiedade, e eles estão se isolando cada vez mais e estão perdendo as habilidades que eles adquiriram com tanta terapia que foi feita durante a infância. É importante saber que, assim, quando a gente fala de socialização e que eles às vezes estão, os adultos que estão isolados, às vezes a gente olha e fala, não, ele é isolado, ele quer se isolar, autista gosta de se isolar. Não! Isso não é certo. Eles gostam sim de ocupações solitárias, eles podem passar horas e horas envolvidos em alguma coisa que só eles entendem. E eles podem muitas vezes ter um comportamento de esquiva social, muitas vezes pela dificuldade que eles têm de se expressar, de entender o que o outro está se expressando, mas principalmente por experiências de rejeição que eles tiveram. Muita experiência negativa. Então essas experiências de rejeição, de bullying, de preconceito, de estigma faz com que a pessoa realmente se isole cada vez mais e prefira ficar sozinho. Mas é importante dizer que o fato de você ter espectro do autismo não quer dizer que você seja uma pessoa que não gosta de estar entre as outras. Isso não é um conceito correto. Quando a gente fala então de treinar, de tentar integrar a pessoa, o treino de habilidades sociais é muito importante. E aqui entram habilidades do tipo, como que eu vou me programar financeiramente? Se eu receber R$500, o que dá para fazer com R$500? Como que eu vou numa loja e compro e peço crédito? Ou como que eu faço serviço de banco? Como que eu vou numa entrevista de emprego e eu quero explicar as coisas que eu sei fazer, eu quero explicar, determinar o horário que eu vou chegar, enfim, os acertos que eu vou fazer com o meu futuro patrão, como que eu me comporto numa entrevista de emprego?
Como que eu me comporto no ambiente de trabalho, eu saber de dizer não, saber colocar limites, enfim, a gente sabe que mesmo para as pessoas tidas como normais, o ambiente de trabalho já é muito difícil porque a gente vive num modelo de sociedade que é um modelo baseado puramente na competição, não é? Na competição, enfim, um comendo o olho do outro. Então imagine para uma pessoa que já tem determinadas dificuldades. Então o treinamento de habilidade social, ele deveria não só ser feito com a própria pessoa do espectro, mas se a gente for tratar esse assunto a fundo mesmo, ele exige toda uma mudança de concepção, de formas de trabalho, formas de produção que podem ser mais colaborativas e que podem ser mais integradoras e includentes. Então o treino de habilidades sociais pode ser feito por um psicoterapeuta, pode ser feito até também por um acompanhante terapêutico, uma pessoa que esteja do lado dele e que vá ensinando essa pessoa a se adequar às regras sociais que na adolescência e na vida adulta se tornam cada vez mais complexas. Isso exige paciência, ensaio, empatia, transmitir confiança, ter carinho, né? E repetição. Não é? Outra questão na adolescência que é interessante, além dessa questão do emprego e da socialização, né, o emprego é importante porque ele te dá um senso de utilidade, né, e de você estar realmente inserido, e você é uma pessoa adequada e você é uma pessoa necessária. Mas além do emprego eu queria falar também um pouco sobre a sexualidade. Sexualidade não é só você encontrar alguém com quem você possa fazer sexo, ou você encontrar um material pornográfico que te excite. A sexualidade ela envolve um componente de se referir ao outro e envolve um componente de autoaceitação. Se sentir desejado, se sentir aceito, ser o objeto de desejo de alguém, mas também desejar alguém, e na mente de uma pessoa com autismo isso vai ser um desafio enorme. A primeira menstruação, a primeira ejaculação, o que é masturbação, como que isso se dá, quando que isso pode ser feito, onde, como que eu me aproximo de uma mulher, né, no caso do homem, como que ele se aproxima de uma mulher. Para um homem normal já é meio complicado, né? O fácil seria que as mulheres já estivessem todas, vamos dizer assim, preparadas, né? Mas você tem que saber se aproximar. Ou no caso da mulher, isso falando em papéis assim, mais uma visão mais tradicional, né? A mulher normalmente, tradicionalmente seria aquela que recebe o cortejo. Como você vai responder a esse cortejo? Você vai aceitar, ou é aquela coisa da mulher que diz não, mas dizendo sim? É o flerte, é a paquera, é a conquista. Tudo isso é complicado para qualquer adolescente. Agora imagine para um adolescente do espectro do autismo. Eles têm interesse sexual, esse interesse sexual pode ser pelo sexo oposto, pode ser homossexual também, bissexual. Então a escolha do gênero aí pode variar bastante no autismo como na população geral. Aliás, no autismo parece que varia mais, você tem uma proporção maior de homossexuais, tem estudos que mostram isso. Mas o que eu quero frisar não é isso. O que eu quero frisar é que assim, existe um interesse em não só um componente de excitação sexual, fisiológico, mas um interesse em interagir com o outro sexualmente. Mas a dificuldade é como chegar a isso, como conseguir tudo isso. Como a gente tem internet, então eles têm muito acesso a material pornográfico ou mesmo a orientações técnicas. Então a questão do terapeuta ou dos pais não é tanto fornecer os dados técnicos explicativos, claro que também, né, o uso de camisinha, a proteção, mas principalmente dar esse suporte emocional, porque sexualidade tem muito a ver com você se sentir, eu faço parte, eu sou aceito, eu sou adequado ou eu sou um lixo, né? Existe um mito assim de que as pessoas do espectro eles ficam se masturbando em público, ou eles são agressivos, ou eles têm comportamentos pervertidos, ou seja lá o que for. Isso não é verdade,
Não é? Isso não é verdade, mas a verdade é que as coisas são mais difíceis para eles, a expressão da sexualidade é mais difícil, então isso vai precisar de um apoio também muito individual, porque isso inclui convicções morais, inclui a religião daquela família, inclui as regras daquele grupo social, daquela comunidade, mas o mais importante aqui é o apoio e você assegurar de que não, tá tudo bem, é assim mesmo. Né? Então, já é difícil para todo adolescente, para a pessoa do espectro vai ser muito mais difícil ainda. Para a mulher, por exemplo, as meninas com o espectro do autismo, elas podem ser, obviamente que elas podem ser muito bonitas e muito atraentes. E pelas dificuldades que elas têm de socialização, elas podem confundir uma amizade com um interesse sexual, ou elas podem se apegar a alguém por muita amizade e acabam se tornando vítimas de abuso sexual ou de sexo desprotegido, ou seja, de você você fornecer a sua sexualidade meio que como que um favor para um amigo, ou você não conseguir se defender muito bem, porque essas regras sociais para você são muito difíceis. Então a gente precisa ficar bem atento para esse aspecto. É isso.